Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Esse escritório do Expedito aqui é uma espécie de central de problemas. Aqui, todo dia tem uma encrenca para resolver. Mas quando o assunto é matemática, a gente resolve rapidinho. É só conhecer e observar as regras, como essa que você vai conhecer na teleaula de hoje. A regra de 3. Aprendendo a regra de 3, você vai poder resolver problemas práticos. Você vai poder calcular porcentagens e juros. E ainda vai saber quando usar a regra de 3 diretamente proporcional e a inversamente proporcional. Quer saber? A vida de duas clientes aqui do Expedito mudou muito depois que elas aprenderam a resolver problemas com a regra de 3. E você vai ver como foi isso a partir de agora. Tudo começou numa manhã de sábado. Cida e Cidinha, como você sabe, são sócias numa confecção. As duas são muito esforçadas, mas não estavam conseguindo aumentar a produção para entregar uma encomenda. Eu desisto. Eu não consigo entender. Calma, amiga. A gente já enfrentou tanta barra junta, vai ficar com essa cara agora? Eu não tô conseguindo, poxa. Ah, amiguinha, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vamos olhar esse problema de novo. Coragem, vai. Ó, a gente tem uma máquina principal de costura, certo? Certo. Essa máquina produz, no máximo, 60 metros por mês. Não é isso? Só que neste mês a gente tem que produzir 180 metros. Então, não vai dar. É isso que eu tô falando, não vai dar. Calma. Não é fácil, hein? Ver a Cida, que é tão lutadora, quase derrotada por um problema. Mas e você, como faria para resolver essa parada? Você conhece a regra matemática que é usada para a solução desses casos? Acompanhe mais um pouco que a gente já vai saber. Mas, Cidinha... Ai, meu Deus, que cara, Cida. Que absurdo. Vai, vamos equacionar esse problema no papel. Tá bom. Resolve tanta coisa. Tá. Não fique emburrada. Não vou ficar. Tá bom, vai. Bom, agora vamos racionalizar. Quer dizer, raciocinar. Se uma máquina produz 60 metros de tecido, quantas máquinas são necessárias para produzir 180 metros? Esse é o X da questão. Pronto. Tá equacionado o problema, olha aqui. Tá aí, a tabela tá aí. Mas qual é a conclusão? Uai, olha, com uma máquina a gente produz 60. Para produzir 180, a gente vai ter que aumentar o número de máquinas, certo? Tudo bem, só que aí você só resolveu metade do problema. Eu quero saber qual é o X da questão. Tá bom. Olha bem, essa é uma relação diretamente proporcional, como a gente já aprendeu. Ela pode ser escrita desse jeito, olha. 1 sobre X igual a 60 sobre 180. Você sabe o nome dessa regra? Pois é. Esse tipo de problema chama-se regra de 3. 3 dados são conhecidos e o quarto dado tem que ser calculado. E é aí que entra Expedito Santos em ação. Observe que 180 é o triplo de 60. Então, mantendo-se a mesma proporção, x deverá ser o triplo de 1. Portanto, x é igual a 3. Ah, até que enfim a gente já sabe o que vai precisar para produzir toda a demanda do mês. Mais 2 máquinas, porque só com 3 máquinas é que a gente vai poder tirar os 180 metros, né? Ai, que alívio. Como é bom saber a regra de 3, né? Porque você sabe, eu fico transtornada quando eu não consigo resolver um problema. Eu sei. Ah, espera um O pouquinho. quê? O que foi? Tá aqui. Ah. Quero te mostrar uma coisa. Ó, quer ver? A gente estava esquecendo de olhar. Tá aqui. Aqui diz que essa regra de 3 que a gente usou, com grandezas como o número de máquinas e os metros de tecido, é uma regra com grandezas proporcionais. Ali. Tá. Elas também são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. É a chamada regra de 3 direta. Compreendeu? Mas a gente precisa praticar mais, viu? Porque da próxima vez eu não quero me apertar desse jeito.
Quanto a isso, não resta a menor dúvida. As duas vão ter que praticar mais a regra de 3 para não perderem tempo resolvendo um problema tão simples e tão útil em qualquer profissão. Imagine você, por exemplo, um pintor que não saiba usar a regra de 3. Como é que ele vai calcular o tempo que ele leva para fazer o serviço? Nós estamos aqui nesta obra para saber se os pintores sabem usar a regra de 3. Vamos ver. Oi, por favor. Quanto tempo você calcula que você precisa para pintar este cômodo aqui? Esse cômodo leva 30 minutos para pintar. Se esse cômodo você leva meia hora, você usa uma regra de 3 para calcular o tempo que você vai levar para pintar o apartamento todo? Bom, se esse cômodo leva 30 minutos, a gente calcula que 4 cômodos leva 2 horas. Ai, meu Jesus, viu? Ó, a gente tá aqui há 18 horas e só conseguimos pintar essa parte da parede, tá louco? Ah, mas eu falei, pra esse trabalho precisava chamar mais pintor, eu falei. Muito legal. Quer dizer que a culpa agora é minha. Eu não tô dizendo que a culpa é sua, Gil. Só tô dizendo que se tivesse mais pintores, o trabalho ficava pronto em menos tempo. Só isso que eu tô falando. Menos tempo. Então, em quanto tempo a gente conseguiria pintar isso? Só fazer a conta. Fazer a conta. E que conta, Vicente, nós vamos ter que fazer pra calcular isso? Regra de 3, Gil. Regra de 3. Regra de 3 o quê, Vicente? 3 pintores? Gil, presta atenção. Eu vou te explicar. Se a gente tivesse mais 2 pintores, a gente fazia esse trabalho em menos tempo. Compreende? E daí, Vicente? E daí? Presta atenção. Você prestou atenção no que eu falei? Você não prestou atenção. Eu disse mais pintores, menos tempo. Isso quer dizer uma coisa importante nesse nosso problema. As grandezas não variam da mesma forma. Quando a grandeza número de pintores aumenta, a grandeza tempo diminui. Entendeu? Dizemos então que essas grandezas são inversamente proporcionais. A regra de 3 desse problema é inversa. Repare, Gil. O número de pintores é 2, portanto, a razão entre as horas gastas para pintar é inversa, ou seja, 1 sobre 2. Peraí, eu peguei. Se com 2 pintores nós levamos 18 horas para pintar a parede, com mais 2, ou melhor, com 4 pintores nós vamos levar... A metade do tempo, 18 sobre 2, que é 9. Só 9 horas, Vicente? É... Ah, que simples, hein? Tá vendo? Não tô te falando, a regra de 3 é simples e útil. É muito útil essa regra de 3. É utilíssima. Simples e útil, sim, senhor. Sem ela, fica difícil fazer contas importantes, como calcular a porcentagem que rende a sua caderneta de poupança, por exemplo. A Cida e a Cidinha, depois que aprenderam a regra de 3, estão controlando a poupança com muito mais facilidade. Cidinha, minha filha. Filha, eu? A nossa caderneta de poupança tá uma beleza. Olha só o extrato, olha. Tinha 600 no final do mês, né? Agora já tem 621 reais. Rendeu bem, não rendeu? Como assim rendeu bem? Rendeu, ora, rendeu 21 reais. É, mas precisa saber o quanto isso é na porcentagem. Só sabendo quanto por cento rendeu é que a gente vai saber se rendeu bem ou não. Ah, mas como é que é essa conta aí da porcentagem? É fácil, regra de 3 outra vez. Pega a caneta. Tabelinha, vamos lá, vamos fazer a tabelinha. Vai. Nós aplicamos 600 reais e ganhamos 21. Portanto, 600 reais correspondem a 100%, enquanto os 21 correspondem ao nosso ganho em porcentagem, que é o X da questão. Como quando aumenta a porcentagem, aumentam também os reais, podemos dizer que elas são diretamente proporcionais. Agora é só fazer a conta. 600 dividido por 21 igual a 100 dividido por x. 600 vezes x igual a 21 vezes 100. Portanto, 600x equivale a 2.100. X será igual a 2.100 dividido por 600. Então, o valor de x é 3,5, 3,5%. Até que não é tanto assim, né? Viu? Por isso que a gente precisa aprender a calcular a porcentagem. Do mesmo jeito que a gente tem que aprender a calcular o juro. Fundamental calcular os juros, né? Eu vou aplicar a regra de 3 porque eu tô precisando saber o seguinte. Eu tava vendo no banco um empréstimo para nossa confecção, sabe? Era um empréstimo grande de 10 mil reais. Aí, eles me pediram 8% de taxa de juro ao mês.
Então, eu vou aplicar a regra de 3 para saber quanto é que me saem esses 8%. Vamos às contas? R$10.000 estão para 100% da quantia. Assim como o X, que eu quero saber, equivale a 8%. Portanto, 10.000 dividido por X é igual a 100 dividido por 8. 100x é igual a 8 vezes 10.000. 100x vale, então, 80.000. O que indica que x é igual a 80.000 dividido por 100. X dá 800. R$800. R$800 de juros em apenas um mês? Você acha que pode? Você acha que pode um negócio desse? Eu, hein? Nem morta que eu vou pagar um juro exagerado desse. Ah, mas ainda bem que a gente pode se defender, viu? Porque a regra de 3 se tornou um instrumento de defesa do consumidor. Olha, use a regra de 3 no seu dia a dia, você também. Já pensou o que seria da confecção da Cida e da Cidinha se elas não aprendessem a fazer cálculos tão úteis como a regra de 3, por exemplo? O problema delas seria pelo menos uns 100% maior. E o meu também, porque aí eu teria muito mais problemas para resolver também, né? Por isso, vale a pena ver de novo tudo que você aprendeu na nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você aprendeu a resolver problemas que relacionam 3 elementos conhecidos e um desconhecido. A famosa regra de 3. Você conheceu os 2 modos de uma regra de 3. As diretamente proporcionais, que têm grandezas que variam da mesma forma, e as inversamente proporcionais, que têm grandezas que variam em sentido diferente. Além disso, você aprendeu a fazer cálculos importantes com a regra de 3, como os cálculos de porcentagens e juros. Espero que você tenha aprendido bem o que viu na teleaula de hoje. Porque senão, o dinheirinho vai embora e você nem fica sabendo. Estude no seu livro. E sempre que você tiver uma chance, aplique a regra de 3. Na próxima teleaula, tem mais. Até lá, hein?